iniciar as nossas questões, é uma questão que se encontra na Revista Espírita, Allan Kardec, a Revista Espírita, maio de 1867. Como os pensamentos podem afetar os fluidos ao nosso redor? Eu acho que é um tema maravilhoso, porque eu acho que falar de fluidos é algo muito importante, que as pessoas falam muito pouco, mas eles são muito importantes. Todo mundo sabe que nós estamos mergulhados nesse fluido universal. Fluido que vai desde muito sutil, que vai até a condição materializada. É matéria. Então, quando nós pensamos, nós impregnamos esses fluidos que estão aí. Nós não podemos perceber esses fluidos. Os espíritos manipulam esses fluidos. Como os espíritos fazem isso, nós não podemos dizer. Mas os espíritos podem manipular esses fluidos. E dependendo do nosso mundo íntimo, dependendo das vibrações, dependendo dos pensamentos que nós emitirmos, esses fluidos serão bons, suaves, salutares, nos levando satisfação, alegria, bem-estar, saúde, ou fluidos malsães, fluidos que nos levam peso, que nos causam mal-estar, que vai alterar o nosso ambiente. Então, Kardec diz, segundo os pensamentos que dominam no encarnado, ele irradia raios impregnados desses mesmos pensamentos, que os viciam ou saneiam, fluidos realmente materiais, embora impalpáveis, invisíveis para os olhos do corpo, mas perceptíveis para os sentidos perispirituais, visíveis para os olhos da alma. Uma vez que impressionam fisicamente, tomam aparência muito diferentes para aqueles que estão dotados da visão espiritual. Veja bem, a primeira que eles falam é que os nossos pensamentos vão impregnar esses fluidos, vão viciar ou sanear. Então, o nosso pensamento é força viva. Devemos ter muito cuidado com o que pensamos, com o que vem à nossa mente, fazendo uma seleção do que é bom e do que não é bom. Porque, logicamente, como estamos mergulhados nesse fluido universal, e existem seres encarnados e desencarnados neste ambiente, nos ambientes que nós vivemos na Terra, porque os espíritos, eles influenciam nas nossas vidas constantemente, os espíritos desencarnados, que não são visíveis aos nossos olhos, mas que estão interferindo nos nossos pensamentos, eles vão pensar também. Aqui tem vários espíritos, encarnados e desencarnados, todos estão pensando. E nós podemos, com esse pensamento, sanear ou viciar. Se os pensamentos são bons, o ambiente vai ficar salutar. Eu vou me sentir bem naquele ambiente. Quanto mais força o pensamento em determinada situação, em determinado teor, ou positivo ou negativo, mais força terá para o bem ou para o mal. Veja, quando a gente vai para uma reunião espírita, aqui tem espíritos bons, tentando sanear os pensamentos que estão, talvez, não muito bons. Porque a gente sabe que uma reunião espírita vem também espíritos necessitados. Espíritos que são trazidos para alimentar a sua alma, para ser esclarecidos. E nós também chegamos da rua, chegamos da nossa vida, cheio de preocupações.
E o que acontece? Os espíritos bondosos, eles começam a nos auxiliar, tentando higienizar o ambiente, higienizando também os nossos pensamentos, tentando nos tirar daquelas ideias, aquelas monoideias que nós muitas vezes nos colocamos, porque não soubemos vigiar. E o que acontece? Vai surgir vários pensamentos que não são nossos. Como eu posso fazer essa seleção? É muito fácil. Não precisa saber se esse pensamento que surge da minha cabeça é meu, se esse pensamento é do espírito, se esse pensamento vem de uma pessoa que está ao meu lado. Não, a gente talvez não vá saber. Principalmente se a gente não tem uma mediunidade ostensiva, a gente não sabe, não tem um discernimento, não tem um conhecimento ainda. A gente não vai saber, mas isso não vai importar tanto. Vai importar se aquele pensamento é um pensamento bom ou não. Se é um pensamento bom, eu posso dar vazão, eu posso alimentar. Mas se é um pensamento malicioso, né, um pensamento mau, eu devo cortar. Aí a gente pode pensar. Mas às vezes chega a tal ponto que fica monoideia, a ideia fixa. Se chegou a esse ponto é porque nós demos guarida. Com toda certeza. Ninguém fica com a ideia fixa sem dar guarida. Teve o primeiro momento que a gente podia ter feito a escolha. Teve o primeiro momento que a gente aceitou, né? Aquela ideia veio e a gente pensou assim, isso tem lógica. Aí, isso tem lógica, daí eu já aceitei. Né? Às vezes coisas tontas que a gente começa a observar, uma pessoa que passa e vem aquela ideia de a gente observar o traje, de a gente observar a conduta, de a gente começar a fazer uma crítica destrutiva a tal pessoa, e a gente, aquele pensamento pode não ter sido nosso, pode ter sido uma sugestão de um mau espírito, não pode? Pode. Mas a gente pode aceitar ou não aceitar. É como uma pessoa maledicente, fofoqueira, como o povo fala. Né? A pessoa vem falar algo da gente, né? Vem falar do nosso irmão e diz, você viu Leandro como ele se comporta, né, Leandro? Você viu Leandro como ele se comporta? Você viu o jeito dele? Mas não é. Ele é assim mesmo, ele tem esse mau hábito. O que foi que você fez? Você concordou, né? Você concordou com o maledicente. A mesma coisa, a gente lidando com os desencarnados. A gente concorda. A gente começa a observar e a dizer, realmente, olha como ele está, olha o jeito dele, vê como ele é. Ele está se amostrando. Ele está dessa forma porque ele quer aparecer. E a gente começa a aceitar. Daqui a pouco, de fato, a gente está na monoideia. E o Espírito percebeu que a gente aceitou, aí ele tomou conta. Aí a gente fica completamente absorvido por aquela ideia. E que martela e não consegue sair da nossa mente. E o que a gente tem que fazer? Primeiro a gente tem que reconhecer que a gente errou. Primeiro a gente tem que reconhecer que nós fomos maledicentes. Que nós aceitamos um mau pensamento. Porque a gente não é vítima. A gente acredita que a gente entrou em alguns processos de obsessão porque a gente é vítima. Não, a gente aceitou o mal. A gente concordou com o mal, a gente não advertiu o erro. E aí o que acontece? A gente fica com o mal. Então, nós podemos sanear. Se vem aquele pensamento mal na nossa mente, a gente faz uma oração. A gente busca a Deus naquele momento para não aceitar determinadas ideias que surgem em nossa mente, porque a ideia pode ser também nossa. Mas vem um reforço, com toda certeza vem um reforço. Porque uma ideia má tem sempre um reforço. Tenhamos certeza, estamos num mundo de provas e de expiações. Se a gente pensa no mal, a gente vai ter um reforço muito forte para o mal. E se a gente pensa no bem, a gente também tem o auxílio dos bons, que vem também por uma lei de afinidade, nos auxiliar. Então é uma questão de vibração. E esses pensamentos fazem mal a nós, primeiramente, porque passou por nós, impregnou o nosso organismo,
perispiritual, impregnou o nosso corpo físico, porque impregnando o nosso perispírito, impregna o nosso corpo físico, começa a surgir as doenças, né? Começa a aparecer dores em tudo que é parte do corpo e a gente não sabe de onde vem. E também prejudica os ambientes que nós nos encontramos. Começa as criaturas a sentir depressão, tristeza, um vazio, uma ansiedade, não sabe de onde vem. Muitas vezes é aquele ambiente encharcado de pensamentos negativos, de criaturas negativas, que trazem esses fluidos deletérios porque pensam mal, vibram mal, sentem mal. Então, nós podemos fazer muito com o pensamento. Agora, o pensamento está somado a sentimento. Por isso a necessidade de nos conhecermos. A espiritualidade está saneando a terra. Os bons espíritos estão lutando pelo progresso da humanidade. Quando falamos de espírito, não estamos falando dos espíritos encarnados. Existem os espíritos também que estão lutando pelo progresso da humanidade que estão encarnados. Aliás, todos nós viemos para a Terra para lutar por esse progresso. Quando nós lutamos pelo nosso progresso, estamos lutando também pelo progresso da coletividade. Então, é esse trabalho de sanear o mundo com o que é bom, com o que é belo, com o que é gentil, com o que é afável. Quantas vezes a gente começa a pensar negativo, a criticar, e a gente começa a adentrar naquela energia negativa e esquece da força do bem. A gente esquece que o nosso pensamento tem uma força poderosíssima. Então, a nossa casa, a nossa residência vai depender de todos nós que ali nos encontramos. A nossa casa espírita depende de todos nós que aqui frequentamos. O nosso país, a nossa cidade, depende de cada um de nós. Não estamos falando só em algo material. Estamos falando em algo palpável, que é manipulado, que é matéria. Pensamento é matéria. Estamos plasmando no mundo dos espíritos o que é bom e o que é ruim. Estamos higienizando o planeta ou estamos contaminando o planeta. Nós, como espíritos, temos um papel importantíssimo de auxiliar no progresso da humanidade, pensar bem, ter confiança em Deus, ter fé, não desistir por coisas tolas, desistir da vida. Quantas vezes a gente está desesperado, eu queria morrer? A gente diz da boca para fora. Porque se acontecer alguma situação difícil, a gente logo se lembra, ai meu Deus, me ajude, me salve dessa situação. Né? Basta a gente ficar preso em algum lugar, a gente diz, meu Deus, eu quero morrer, não, aquilo é invenção da minha cabeça. É da boca para fora, porque ninguém, pelo instinto de conservação, ninguém quer morrer. Né? Mas por que a gente fala bobagem? A gente fala bobagem porque a gente quer se dar de vítima. Quer que os espíritos tenham pena de nós e vejam, tenham pena de nós e tirem aquele fardo das nossas provas, mas o fardo que escolheu foi nós. Nós escolhemos as nossas provas na condição de espírito. Além do mais, nós, pelas nossas atitudes, estamos também acrescentando um fardo maior em nossas vidas, pela maneira de pensar, pela forma que nós tratamos o nosso próximo. O trato com os semelhantes é algo muito forte em nossas vidas e às vezes a gente não se dá conta disso. Não se dá conta, não é, que a maneira que a gente trata o outro, a gente será tratado. Porque Jesus diz, na mesma medida com que tratarás o teu irmão, que medidas o teu irmão será medido. Então a nossa postura diante da vida, diante dos nossos semelhantes, como está o meu tratamento com os meus semelhantes? Eu gostaria de ser tratado da forma que eu estou tratando os meus irmãos, principalmente
aqueles que aparentemente estão abaixo de nós. Porque às vezes é só aparência. Aqueles estão acima de nós espiritualmente. E podemos ter surpresas muito grandes no mundo dos espíritos. Aqueles que acreditávamos que estava abaixo de nós, sobre a nossa autoridade material, está acima de nós, sobre a autoridade moral. Então, nós precisamos nos olhar como irmãos. Precisamos ver o lado positivo da vida, dos encontros. A gente está à beira de uma cor e observa as pessoas tão negativas. Mas existe um lado muito bom, o lado da união, o lado da fraternidade entre os povos, da alegria, de mostrarmos o lado bom do nosso país. Tanto lado bom. Vivemos numa terra abençoada. O Brasil é uma terra abençoada. Basta olhar para o oceano. Basta ver o que nós temos de abundância nessa terra, os frutos tropicais. O povo, porque as criaturas falam do povo, mas veja a mistura das raças que tem no nosso país. Existe coisa mais bela. Porque não existe cor, existe espíritos. Nós somos irmãos. Então, esse também é um momento especial. É um momento em que vai haver um encontro entre esses povos. Precisamos nos unir. Porque precisamos também devolver para esse país o que nós tiramos. Porque muitos dos que estão no Brasil hoje aproveitaram-se dessas terras. Estiveram aqui sugando e tirando do povo em que aqui habitava o direito dele habitar. Nós, talvez, numa outra encarnação, não tivemos o prazer de nascer nessas terras. Mas retornamos, pedimos para retornar a essas mesmas terras para devolver o que nós tiramos. Então precisamos lutar por um mundo melhor e não colocarmos na mão dos governantes a responsabilidade do nosso planeta, porque a responsabilidade do nosso planeta também está em nossas mãos, de como estamos nos conduzindo, de como estão os nossos olhos. Os nossos olhos são amargos, os nossos olhos são maus. Nós vemos todos nós, tudo errado, tudo distorcido, e eu começo a piorar a situação, e eu começo a passar uma imagem muito negativa. Como é que aquelas criaturas vão sair desse país? Com que olhos elas vão nos olhar? Se nós criarmos as badernas, se nós criarmos as discórdias, se nós mostrarmos que o nosso país não presta, como as criaturas vão sair? Como as criaturas vão nos ver? Não era muito melhor esses nossos irmãos saírem daqui? Que povo amado, que povo fraterno, que povo unido. Não nos unir apenas como brasileiros, mas nos unir como seres universais, filhos de Deus. Precisamos plantar um mundo diferente. E se estamos nesse país, nós somos responsáveis, mesmo não tendo com a autoridade de governá-lo, porque somos dessa terra. Fomos recebidos pela essa mãe terra e temos a responsabilidade maior como espíritos imortais e como espíritos. Principalmente como espíritos que somos. Porque ninguém está, neste momento, no espiritismo. Ninguém está no espiritismo e no país que o espiritismo foi disseminado
como foi no nosso país, por acaso. Se conhecemos o Espiritismo, se estamos no Brasil, é porque somos criaturas que nos responsabilizamos, nos comprometemos de fazer melhor do que fizemos no passado. Então os Espíritos nos convidam à união, é um momento de união. É o momento de vibrarmos positivamente pelos governantes também, orarmos e pedirmos força a Deus para passarmos por momentos de provas, porque estamos passando por momentos de provas, mas precisamos desses momentos de prova nos unir, porque não só nós desse país estamos passando por momentos difíceis, mas os outros estão passando por momentos muito mais difíceis. E existem locais aí que se matam, dilaceram, porque as criaturas são cristãs. Porque as criaturas se dizem que são de tal ou qual religião, simplesmente são mortas. Nosso país, nós já podemos nos dizer espíritas, e nos sentirmos felizes por sermos compreendidos. Talvez encontramos o preconceito ainda, mas precisamos impregnar a não violência, o não preconceito com as nossas atitudes diferenciadas. Não nos portarmos agredindo os seres. Não é assim que se muda o mundo. Não é assim que se muda o país. Não é assim que se muda o governo. É através da mudança moral dos homens que conseguimos mudar o país. E é isso que os Espíritos nos convidam, a sermos espíritas, conscientes do nosso papel, consciente não só materialmente falando, mas consciente como espíritos que somos.